O conceito de guerra justa faz parte da doutrina da Igreja. Tolkien o aplicou de forma ampla em suas histórias. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tolkien e a Guerra Justa, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos ter uma noção do pensamento da Igreja sobre a guerra e como Tolkien seguiu essa tradição em suas histórias. Eu quero começar com o parágrafo 2307 do Catecismo. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e injustiças que toda a guerra traz consigo, a Igreja exorta instantemente a todos para que orem e atuem para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. É comum vermos líderes mundiais se insurgindo contra atos de terrorismo, mas muitas vezes eles mesmos não deixam de entrar em guerra para conseguir apenas um objetivo momentâneo, ao invés de se preocuparem com uma estratégia acertada e articulada para a vitória. Claro que essa ambivalência faz parte do período em que vivemos, mas terroristas sequer ligam para essas coisas. Por isso é importante o debate sobre o assunto para descobrir qual a conduta correta em caso de conflito bélico. Nós, como indivíduos e também os governos, devemos atuar para que não ocorram guerras. Assim está no parágrafo 2308 do Catecismo com uma ressalva. Cada cidadão e cada governante deve trabalhar no sentido de evitar as guerras. No entanto, enquanto subsistir o perigo de guerra e não houver uma autoridade internacional competente, dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, uma vez esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa. A doutrina da Igreja já começa a se manifestar aí de que a guerra é apenas o último recurso, quando todos os outros meios já se esgotaram. E também a guerra deve existir como exercício do direito de legítima defesa, que pressupõe uma agressão injusta, atual ou iminente. J.R.R. Tolkien trouxe tanto em O Hobbit quanto em O Senhor dos Anéis uma rica e extensa meditação sobre a tradição da guerra justa. Nos filmes, esse ponto foi apenas levemente tocado. A tradição da guerra justa remonta às grandes mentes da cristandade, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Conhecendo Tolkien e sua visão de mundo, não é de se surpreender que ele simpatizasse com a ideia. Como sabemos, Tolkien foi um renomado acadêmico em línguas e literatura medievais, católico consciente e firme, veterano da Primeira Guerra Mundial, e, em suas próprias palavras, um reacionário antiquado. A tradição da guerra justa faz parte daquilo que ele próprio ansiava, a visão medieval. De forma resumida, pode-se dizer que a guerra justa é uma defesa da guerra como moralmente correta, mesmo imperativa, desde que esteja sob certas condições e de acordo com as regras de engajamento. Nesse sentido, o parágrafo 2309 do Catecismo elenca os requisitos tradicionalmente enumerados na doutrina da guerra justa. Devem ser ponderadas com rigor as estritas condições de uma legítima defesa pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete-a a condições rigorosas de legitimidade moral. É necessário, ao mesmo tempo, que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo, que todos os outros meios de lhe pôr fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes, que estejam reunidas condições sérias de êxito, que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar,
O poder dos meios modernos de destruição tem peso gravíssimo na apreciação desta condição. Estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da chamada guerra justa. A apreciação destas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial daqueles que têm o encargo do bem comum. Portanto, podemos resumir que são requisitos para a guerra justa: buscar ser publicizada, ser o último recurso, mas com uma chance realística de sucesso, ser feita pela autoridade apropriada, pelas razões certas, por uma causa justa e sem usar mais força do que a necessária para vencer. Os mesmos princípios orientam como tratar um inimigo derrotado. Guerreiros justos não exterminam uma população militar ou civil hostil, nem escravizam depois que as hostilidades tenham cessado. O parágrafo 2313 é fundamental nesse entendimento. Devem ser respeitados e tratados com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e aos seus princípios universais, bem como as ordens que comandam tais ações, são crimes. Uma obediência cega não basta para desculpar os que a elas se submetem. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. É-se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. As obras de Tolkien sobre a Terra-média exemplificam os princípios de guerra justa através da ação de seus personagens mais nobres. Mas mais do que isso, elas levam os leitores a uma rica exploração dos desafios e tentações comumente enfrentadas por aqueles que seriam justos e ao mesmo tempo vencedores em época de guerra. Tolkien disse e repetiu que suas histórias não tinham alegorias, mas permitiu que elas fossem aplicáveis ao nosso mundo. O tolkienista Tom Shippey descreveu O Senhor dos Anéis como um livro de guerra e também um livro de pós-guerra, concebido e em resposta à crise da civilização ocidental, 1914 e 1945 em diante. Enquanto alguns críticos falaram que os dois lados da Guerra do Anel simplesmente matavam um ao outro, nós temos, por exemplo, a posição do poeta W.H. Auden. Segundo ele, a diferença entre os dois lados é que, embora as forças do Oeste tenham capturado um anel, ou seja, a própria arma forjada pelo inimigo, eles são levados a se esgueirarem de forma secreta pelo território hostil e destruir o artefato no Monte da Perdição. Eles não utilizam um anel contra Sauron. Destruir o anel é destruir seu criador. A estratégia é desesperada, e alguns deles até gostariam que eles usassem um anel para derrubar Sauron em combate. Ocorre que o anel era maligno e corromperia qualquer um que o utilizasse por um período de tempo. O anel não poderia ser usado para derrubar um tirano injusto sem eles mesmos se tornarem injustos. Não poderiam conquistar o inimigo sem eles mesmos se tornarem o inimigo. A melhor saída, então, é seguir o conselho de Gandalf. Como Sauron só consegue imaginar o desejo por dominação bruta e na base da força, ele nunca sonhou que qualquer um de seus opositores pudessem escolher a destruição do Anel, em vez de ficar com ele e tentar se estabelecer como um tirano. Essa visão é o calcanhar de Aquiles de Sauron. Enquanto ele se prepara para encontrar um inimigo poderoso que empunhará o Anel na batalha, uma dupla de humildes hobbits, Frodo e Sam, desliza através das muitas defesas de Mordor. O Anel é destruído e Sauron derrubado. Como W.H. Auden disse nos anos 50, o mal tem todas as vantagens, menos uma: a sua imaginação é inferior. O bem pode imaginar a possibilidade de se tornar mal, por isso a recusa de Gandalf e Aragorn em utilizar o Um Anel. Mas o mal não pode imaginar mais qualquer coisa que não seja ele mesmo. Percebemos que os vilões da história tentam sempre escravizar e matar, enquanto os heróis buscam proteger a liberdade dos povos livres. Existem várias diferenças menores entre a forma de fazer guerra praticada pelos dois lados. Antes de continuar com o vídeo de hoje, vamos para o nosso momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou uma instituição para ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. A pequena Chiara Liz nasceu em agosto de 2019, caçula de 4 irmãos. Aos 9 meses, seus pais perceberam que ela parou de evoluir, não conseguindo ficar em pé e sem força nas pernas. Em junho de 2020, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal.
Essa é uma doença genética rara muito grave, que afeta o sistema neuromuscular, sendo degenerativa, irreversível, incapacitante e de alta letalidade. Para tratar a doença, só existe um único tipo de tratamento através do medicamento chamado Zolgensma, o mais caro do mundo, custando 12 milhões de reais. Ela precisa tomar esse remédio antes de completar os 2 anos de idade. Isso só será possível através da nossa contribuição. Os links com mais informações e formas de ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo, bem como os dados bancários. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então, vamos continuar com o vídeo de hoje. Gollum, que já foi um hobbit como Sam e Frodo, é capturado por Sauron em determinado momento. Em Mordor, ele é torturado e sofre tormentos até revelar informações sobre a localização do Anel. Já quando Gollum é capturado por Aragorn, tanto o Dúnadan quanto Gandalf, os Elfos da Floresta e depois Sam e Frodo, até o coagem, interrogam, ameaçam e o mantêm cativo. Porém, mesmo com tudo isso, ainda o tratam com dignidade e até bondade. Inclusive, os Elfos da Floresta repudiam tanto deixá-lo preso que o levavam para fazer caminhadas por Treva-mata, e assim acabaram deixando Gollum escapar. Da mesma forma, quando os Rohirrim capturam os saqueadores aliados das Forças da Sombra, pegam suas armas e os forçam a reparar o prejuízo causado, mas os Cavaleiros também lhes oferecem perdão e chance de recomeço. Os Cavaleiros de Rohan dizem para que reparem o mal causado e depois que prestem juramento de nunca tentar atravessar os vales do Isen com armas ou marchar com os inimigos dos homens, e assim poderiam voltar livres para suas terras, pois eles haviam sido iludidos. Tolkien dá aqui uma clara lição. Vitoriosos na guerra, enquanto se aproveitam dos frutos da vitória, devem oferecer reconciliação e perdão aos derrotados, ao invés de aniquilação, escravidão ou reparações distorcidas, como as que foram impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com um efeito desastroso. A capacidade de piedade nas histórias está conectada, por outro lado, com a capacidade por empatia. Quando Sam e Frodo encontram Faramir e seus homens pela primeira vez, Faramir está liderando uma emboscada contra os Haradrim, os sulistas que estão marchando para o norte e oeste para se juntar às forças de Sauron. Na luta que se segue, um dos Haradrim cai pelas árvores e morre, perto de onde Sam e Frodo estão se escondendo. Ali, Sam se pergunta qual seria o nome do homem e de onde ele teria vindo. Se ele era realmente mau no coração, ou se as mentiras e ameaças que tinham feito ele marchar para longe de casa, e se ele não preferia ter ficado lá em paz. No começo da história, Frodo diz que era uma pena Bilbo não ter matado Gollum quando teve a oportunidade. Gandalf insiste que foi a própria pena que estava nas mãos de Bilbo. Frodo admite que ele não sente pena de Gollum e diz que ele merece a morte. Mas Gandalf responde com aquela famosa frase de que muitos que vivem merecem morrer, e muitos que morreram merecem viver. Quem seria ele para dar-lhes a vida? Então pede que Frodo não seja tão ávido em julgar e condenar alguém à morte. Gandalf, com a sua visão para o futuro, até fala para o Frodo que ele sentia que, de alguma forma, a piedade demonstrada a Gollum poderia ser proveitosa para os povos livres. Com o avançar da jornada, Gollum acompanha Frodo e ele até chega a sentir empatia por Gollum. A compaixão deles acaba salvando o dia. Nas Fendas da Perdição, Frodo falha em jogar o Anel no fogo. Somente porque havia sido poupado, Gollum estava vivo e lhe toma o Anel, e naquele júbilo por ter recuperado seu precioso, acaba caindo nas fendas e assim destruindo o Anel. A morte de Sauron acaba acontecendo por causa da misericórdia que tinha sido demonstrada. Há também uma forma de agir diferente entre os povos livres e os aliados de Sauron. Os povos livres não obrigam ninguém a lhe fazer aliança, enquanto os aliados de Sauron oprimem e escravizam. Por exemplo, os Cavaleiros de Rohan ou Gondor nunca obrigaram os Druiden a se juntarem a eles. Eles ajudam as forças do Oeste, mas seu desejo de permanecer fora da guerra é respeitado. Já do lado de Sauron, existe uma homogeneização da escravidão e opressão. Eles lutam por obrigatoriedade, medo e submissão à tirania. Uma regra geral para se determinar se uma guerra é justa ou não
é se de alguma forma ela é defensiva, mas esse elemento não pode ser argumento para se apoiar a um isolacionismo estreito. As escolhas de escrita de Tolkien em O Senhor dos Anéis enfatizam a regra defensiva, contudo elas também expõem as armadilhas do isolacionismo. De acordo com a tradição da Guerra Justa, entrar numa guerra para conquistar terras ou propriedades dos vizinhos é roubo, mas entrar numa guerra para ajudar um aliado que foi duramente atacado a qualificaria como defensiva. A estrutura de O Senhor dos Anéis confirma essa distinção. Os Ents, por exemplo, tinham uma visão estreita de defesa. Para eles, não deviam se preocupar com as injustiças praticadas no mundo lá fora. Providencialmente, eles acabaram interpretando o princípio da defesa mais amplamente e partiram para o ataque no Abismo de Helm e em Isengard. Apesar de não estarem sob ataque direto de Sauron, caso tivessem permanecido inertes, inevitavelmente os Ents teriam sido turbados em sua paz caso os povos livres tivessem sido conquistados. Mas isso não significa que uma nação poderosa deve exercer o papel de policial global indiscriminado, tomando para si a função de defensor de grupos contra atacantes injustos. Através de uma série de julgamentos, é necessário traçar uma linha entre a intervenção prudente e a imprudente. Essa complexidade geopolítica é reconhecida por Tolkien. Por isso, o grupo de líderes precisa agir de forma pensada na história. Eles se juntam tanto no Conselho de Elrond quanto em reuniões menores para debater o melhor plano de ação sobre a guerra. É recomendável que as partes da conversa primeiro incorporem a sabedoria da tradição da Guerra Justa. Assim evita-se o isolacionismo egocêntrico e a ação indiscriminada, buscando seu equilíbrio. Tolkien testemunhou a guerra em primeira mão e viu seu lado mais horrível nas trincheiras. Mesmo assim, deixou claro, tanto nas histórias quanto em cartas, que a guerra não deve ser buscada, mas tampouco deve ser evitada com slogans de paz e conversas sentimentais sobre a irmandade do homem. A verdade dolorosa é que às vezes é moralmente obrigatório ir à guerra. À primeira vista, no entanto, pode-se pensar que os heróis de Tolkien se afastaram da Guerra Justa, ao abandonarem um de seus princípios, o da probabilidade de sucesso. Reiteradamente, os personagens nobres de O Senhor dos Anéis parecem professar o desespero e considerar a sua situação sem esperança, com pouca ou nenhuma chance de vitória. E mesmo assim eles lutam. Antes da Batalha dos Campos de Pelennor, Gandalf fala a Pippin que nunca houve muita esperança. Mesmo assim, acredita que o caminho tomado por Frodo e Sam foi o mais apropriado. A resistência no Abismo de Helm também parecia a aniquilação total de Rohan. Até quando Théoden e seus cavaleiros marcham para Minas Tirith, eles não esperavam voltar para casa. Essa coragem de enfrentar situações quase perdidas, segundo Tom Shipp, Tolkien se inspirou no modelo nórdico. Esse modelo é um bom corretivo à interpretação da Guerra Justa que se inclina demais para o pilar da prudência, ao ponto de se tornar indistinguível do pacifismo. Tolkien testemunhou uma Europa dominada pela política de apaziguamento e o fracasso subsequente em resistir aos nazistas alemães. A estratégia prometeu paz em nosso tempo, mas apenas encorajou e fortaleceu a mão de um Hitler sanguinário. Na Terra-média, o rei Théoden, sob a influência de Língua de Cobra, assim como os Ents, tem um impulso semelhante para manter suas cabeças enfiadas na areia. Concretamente, eles foram despertados para a guerra a tempo de evitar uma guerra muito mais cara. Mas é perceptível também em O Senhor dos Anéis a preocupação em não se jogar prematuramente na batalha apenas porque ela deve acontecer. Quando Denethor envia Faramir para uma missão suicida, Gandalf implora para que o futuro príncipe de Ithilien não jogue sua vida fora. Mas deve-se distinguir a torpeza da coragem nos momentos de maior desespero. No livro O Hobbit são listadas 3 virtudes-chave que podem, segundo Tolkien, ajudar a passar por essas águas turvas. Primeiro, Gandalf e Bilbo demonstram a virtude da clareza moral em sua tentativa desesperada de impedir que os anãos, ou anões, da Montanha Solitária mergulhem numa guerra injusta e estúpida contra os homens e os elfos. Em segundo lugar, Gandalf e os outros líderes exercem a virtude da prudência na estratégia que eles se apressaram a desencadear contra os lobos e orcs invasores, depois que os anãos, homens e elfos finalmente deixaram de lado suas pequenas diferenças. Por fim, a aliança resultante exerce uma determinação constante, mesmo quando as chances contra ela são esmagadoras.
Esta vontade de lutar e morrer por uma causa justa, mas aparentemente impossível, permite que eles se mantenham até que Beorn, na forma de urso, chegue com as grandes águias para virar a maré a seu favor. As experiências de Tolkien no fronte da Batalha do Somme lhe renderam simpatia pelos pacifistas do tipo corajosos e sinceros. Enquanto ele rejeitava o pacifismo como uma ética universal, criou um espaço respeitoso para ele em O Senhor dos Anéis. É preciso fazer uma diferença entre ser pacífico e ser pacifista. Ser meramente pacifista é ser contra a guerra em praticamente qualquer caso. Já ser pacífico é aquele que não procura a guerra, mas, no caso de uma injusta agressão ou na iminência de ser agredido, fará uso da guerra como meio de autodefesa. Ser pacífico e não meramente pacifista é respeitar a tradição da guerra justa. Dando um exemplo dentro do Legendário, os Hobbits não participavam de guerras, mas quando foi preciso, eles enviaram arqueiros para auxiliar o Rei do Norte. Lutaram contra a invasão dos Orcs no Condado, ou mesmo quando expulsaram o Charcoso depois da Guerra do Anel. Depois que Frodo e Sam são resgatados no Monte da Perdição e os Povos Livres celebram com roupas militares, Frodo não fica muito à vontade nessa vestimenta, sem vontade de carregar uma espada. Ele mantém essa posição até o final da história, no que se poderia chamar de carisma para a não-violência. Durante o expurgo do Condado, Frodo pede que os Hobbits se contenham quando eles pegam em armas para recuperar a liberdade contra um grupo de rufiões e bandidos que tomaram o controle do Condado pouco defendido, localizado longe do braço protetor de seu amigo, o Rei Elessar. Em tudo isso, Frodo é bastante diferente do pacifista acadêmico que, do alto de sua torre de marfim, goza da paz conquistada pela coragem do soldado enquanto zombava do trabalho dele. Frodo tem uma grande consideração por Aragorn e outros guerreiros justos. Ele mesmo serviu na Guerra do Anel, suportando o maior perigo na jornada para o Monte da Perdição. E Frodo permanece próximo ao perigo na batalha pelo Condado, colocando ele mesmo, no caso, em risco maior por ir desarmado. Seria difícil imaginar uma apresentação mais respeitosa da decisão de um personagem mais amado de baixar as armas para sempre. No entanto, Tolkien dá ao combativo Merry a linha mais agressiva na cena, quando ele afirma que se houver muitos dos rufiões, certamente haveria luta, e Frodo não conseguiria resgatar Loto ou o Condado apenas estando chocado e triste. O resultado não é uma briga verbal. Em vez disso, tanto a revolta de Frodo, cansado da matança, quanto o pragmatismo militar de Merry informam a conduta dos soldados hobbits. Em última instância, os hobbits expulsam os invasores do Condado, mas de uma forma que, segundo as injunções de Frodo, é misericordiosa em vitória para os invasores sobreviventes e hobbits traidores. Em seu retrato da guerra, Tolkien ligou os temas do poder e sua renúncia em um conjunto a um todo complexo e satisfatório. Força certamente não faz o certo, mas também não faz o errado. Há momentos para rejeitar o fascínio do poder, especialmente quando envolve a dominação de outros, e há momentos em que o caminho certo é pegar as armas e lutar sem reservas contra as forças da escuridão. Na verdade, Tolkien sugere que há momentos em que devemos fazer as duas coisas. A guerra precisa existir, enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria a todos. Mas não amo a espada brilhante por seu gume, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos o conceito e requisitos de guerra justa, e como Tolkien aplicou essa doutrina em suas histórias. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós.
São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso a um conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!